Esse não é um canal de filmes, mas esse filme eu decidi falar um pouquinho sobre, porque ele trouxe emoções, ele trouxe reflexões sobre o cinema, sobre a arte, sobre a forma da gente encarar a vida. Eu falo muito que a vida imita a arte e esse filme é uma grande prova disso. Hamlet, A Vida Antes de Hamlet, foi um filme que eu fui assistir no cinema sem expectativa nenhuma, sem saber nada e nem do que se tratava. A gente tem um conhecimento popular sobre Hamlet, foi escrito por Shakespeare e não muito mais que isso. Às vezes a gente nem sabe a história sequer. E aí eu fui para esse filme e esse filme retrata a vida pessoal de Shakespeare antes e durante, enquanto ele estava escrevendo e apresentava a peça Hamlet pela primeira vez. Ele que veio do interior da Inglaterra em direção a Londres e tinha sua família no interior da Inglaterra, seus 2 filhos e sua esposa. Ele foi tentar a vida em Londres e sempre fazia comédia, só que daí, por motivos da sua vida pessoal, ele converteu isso para o drama. E aí sua primeira peça de drama ali fez sucesso, foi o Hamlet. Só que, diferente de uma obra biográfica em que você foca nessa persona principal, passando suas frustrações a partir da sua ótica e focando na sua realização como foco principal, esse filme quis mostrar um outro olhar. Biografias tendem a ser ruins porque elas param no clichê, param na idolatrização da figura que está falando e não foca na vida real. E a Chloe Zhao dessa vez tentou não dar um foco ao próprio Shakespeare, tentou dar um foco aos arredores. Enquanto todo mundo estava direcionando o olhar para cá, ela quis direcionar o olhar para ali. E esse filme fala muito sobre essa parte do interior, enquanto o foco parecia estar nessa capital, Londres, e tudo que acontecia lá. A maior parte do filme, 90% do filme, aconteceu no interior, focando na mulher de Shakespeare, que é a Agnes. Desde o início, ela como foco e os filhos dela e o que acontecia lá, enquanto Shakespeare ia para a capital trabalhar e voltava meses depois, trazendo dinheiro e frustrações. As cenas do filme são extremamente simples e não tem problema em ser simples. Por exemplo, o neorrealismo italiano trazia 2 horas de filme para um simples problema, como por exemplo, alguém roubou uma bicicleta, mas esse simples problema pode ter um contexto enorme. Por exemplo, você roubou uma bicicleta porque você estava passando fome, porque você estava na pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial na Itália, entendeu? Então, às vezes, um detalhe simples, uma história simples pode significar algo muito maior. E é exatamente isso que esse filme se propõe. São cenas simples, um roteiro simples a priori, mas que vai construindo para o que eu diria que fosse uma teoria sobre o luto. Então, o luto talvez seja um dos assuntos mais delicados, complexos e difíceis de entender para as pessoas. Esse filme ele consegue de uma forma delicada trazer isso muito bem e ele vai construindo desde o primeiro minuto até um ápice com 1 hora e pouco de filme, e esse ápice traz para um outro ápice no final do filme, tudo sobre essa teoria sobre o luto. Então não é sobre Shakespeare ser foda, não é sobre ego, mas sim sobre coisas mais profundas, sobre a perda de alguém, sobre a perda de alguém que você ama. Eu não vou dar tanto spoiler sobre isso, mas eu quero trazer esse ponto para uma próxima reflexão. Mas para a gente entender isso é muito importante entender 3 pontos fundamentais. A forma que esse roteiro foi colocado em cena pela direção, com um olhar visceral, colocando cenas de silêncio, cenas com 100 personagens, apenas com um cenário, e aí entra o personagem e ele sai, remetendo até um pouco essa ideia do teatro, que tem a ver e conversa com o que está sendo falado. Cenas mais livres, onde deixam os atores colocarem o que eles querem e não tão foco na fotografia ou na arte, e cenas em que a fotografia tem um papel fundamental, e para mim a melhor cena do filme, em que ele faz o ponto de vista de um personagem oculto ali. E essa estética foi fundamental para esse filme ter o peso que ele teve. Outros 2 pontos são os 2 atores principais, o Paul Mescal, que gosta de fazer filmes de drama, filmes mais melancólicos, que ele fez um filme incrível chamado After Sun. Ele consegue trazer para o personagem de Shakespeare esse sonho, essa vontade, mas também esse amor misturado com essa falta de preocupação. Então entende que não são personagens monótonos, que tem apenas um sentimento, ele tem uma complexidade de sentimentos que ele consegue trazer para a cena. Mas claro, quem rouba a cena principal é a Jessie Buckley, que eu não a conhecia e para mim foi uma das melhores atuações que eu vi na minha vida. Assim, ela merecia por esse trabalho 2, 3 Oscars e ela consegue desde o início trazer sua personalidade, trazer seu lado meio mágico,
mágico ali na forma de falar, mas também trazer seu lado responsável, seu lado profundo, sua relação com seus filhos e com o Shakespeare, e a forma que ela, como principal protagonista para essa teoria do luto, ela consegue trazer para a cena de uma forma muito dolorosa essa reação, essa atuação, e eu nunca vi algo parecido como aquilo. Um ponto importante também para lembrar é o ator mirim Jacob Jubbe. Ele conseguiu muito bem trazer o que o personagem principal precisava, e eu também nunca vi uma atuação infantil daquele nível na minha vida, então acho que os personagens conversavam muito bem, a atuação deles com o que o filme pedia foi essencial. Esse foi um filme que, vendo no cinema, é uma experiência atípica, assim, eu nunca vi algo parecido. Eu fui ver num cinema de Belo Horizonte pequeno, não tinha muitas fileiras, mas estava lotado, e do meio pro fim do filme eu vi uma emoção em massa, algo que eu nunca tinha visto, pessoas berrando, chorando, gritando de choro, outras mais sutis limpando por baixo dos óculos as lágrimas que escorriam. E quando acabou o filme, ficou alguns minutos, a maioria sem sequer levantar, vendo os créditos passar, e claro que eles não esperavam um pós-crédito igual a Marvel, mas eles estavam digerindo o filme, que não foi fácil de digerir. Acredito que para mim, como para a maioria das pessoas, esse filme foi digerido em dias, semanas ou quiçá meses. E como parte dessa digestão veio a reflexão que, inclusive, ouvi pessoas falando que esse filme é muito bom, mas não é o melhor. Mas o que é ser o melhor, né? Se ele consegue trazer essa emoção. O filme não é para você ficar admirando a fotografia, admirando não sei o que, é para chegar a emoção em você e você usar essa emoção para algo na sua vida, como uma fuga ou como um entendimento sobre algum problema seu. Eu acredito muito no poder da arte como uma ferramenta de transformação social e pessoal. Então, quando você tem problemas na sua vida em que você vê semelhança com o que você vê na tela, você consegue refletir sobre eles, colocar uma outra ótica sobre eles ou até superá-los. Então, esse filme, para mim, foi um dos melhores filmes que eu vi no século, porque ele tem esse poder de relacionar muito a sua vida de espectador com a vida do filme. Se você está aberto a isso, tem um poder de transformá-lo. É um filme que é muito difícil falar sobre ele, mas eu senti em falar porque é importante compartilhar essa mensagem, principalmente sobre a arte e a vida. O próprio filme fica metaforicamente jogando com isso. Então, se você viu ou quer ver, comenta abaixo aqui sua opinião sobre ele.